Pois bem, pessoal, estamos retornando com o nosso assunto, dando continuidade à parte 2 de análise primária, tá? Sendo que no último assunto a gente abordou a parte de contenção de hemorragia, através dos 3 métodos de contenção de hemorragia e o método extremo, que é o torniquete, tá? Então a gente abordamos o assunto e dando continuidade, aproveitando até para enfatizar com relação à importância do uso das letras, né, mnemônicas aí de A até E, até para a gente entender em que ponto que a gente iniciou, tá? O ponto que a gente saiu e o ponto onde a gente dá continuidade, ou seja, exemplos aí, a gente vai tratar esse assunto ainda mais em RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, e quanto à importância de saber em que ponto que a gente retorna dentro de um procedimento realizado, né, e resolvido. Um exemplo aí é a volta da vítima, da respiração da vítima, do batimento cardíaco, né? Você saber em que ponto da análise primária você se encontra e você parou, ok? E agora, né, no nosso assunto aqui, a gente havia parado em qual letra, né? É importante a gente saber em qual letra a gente parou. Foi a letra C, né? Então na letra C a gente fechou a letra C, encerramos com o procedimento de verificação de grandes hemorragias. Sim, né? Então a gente pode mudar de letra, né? Para qual letra que a gente vai? Letra D. E na letra D consiste em realizar o exame neurológico sucinto. Que nem o nome diz, né? Exame neurológico. Então você faz, né, um exame com intuito aí neurológico da vítima, saber qual a posição neurológica que se encontra a vítima, qual a situação neurológica, o quadro dela, tá? E de que forma? Uma forma sucinta, uma forma bem básica, bem resumida, de modo que seja possível realizar um diagnóstico dessa vítima, ok? Então, o objetivo do exame neurológico sucinto é o quê? Né, serve para indicar se há ou não comprometimento neurológico. Tá? E esse comprometimento neurológico a gente chama de uma escala, tá? Esse exame que a gente realiza para saber do comprometimento neurológico, a gente chama de escala de coma de Glasgow simplificada. Ou seja, né, há uma escala que é utilizada como um mecanismo para saber o quadro da vítima, porém, nesse momento a gente está realizando a escala em modo simplificado. E lógico, né, o objetivo, além de saber sobre o comprometimento neurológico, também fornecer parâmetros para que o socorrista possa definir, tá, o quadro da vítima e a necessidade do transporte imediato dessa vítima. Aí a gente chama essa escala simplificada de técnica do AVDI. Então são 4 letras importantes a gente gravar, né, para esse momento da análise primária, que são as letras AVDI, que significa A de alerta, V de verbal, D de doloroso, I de inconsciente. E como que é realizado esse exame? Tá? Então esse exame ele consiste, tá, na localização primeiramente do externo da vítima. Qual que seria o externo da vítima? Seria, né, a gente pode até utilizar aqui, vamos ver se a gente pega aqui uma imagem do corpo da vítima para que a gente possa ilustrar, tá, esse ponto
da vítima. Deixa eu ver se tem uma forma aqui, tá? Em esqueleto. Eu creio que deve ter na apostila, né? A nossa apostila aqui deve ter. Então, o externo a gente pode encontrar, tá? A gente vai encontrar aqui nessa região, tá? Precisamente, então está escrito aqui, ó, externo. Então é só medir aqui os arcos costais, né? Fez a medição aqui, a localização dos arcos costais, o principal aqui, encontro dele. Você vai, essa extremidade é chamada de apêndice xifoide, e por volta mais ou menos de 2 dedos do apêndice xifoide é localizado o externo, tá? Então esse osso aqui central. Nesse local aqui, como que pode ser realizado o estímulo doloroso? Tá? O estímulo doloroso é simplesmente você pode usar o dedo médio, ok? Dobrado, a ponta do osso desse dedo médio, tá? Então você esfregar nessa localização. Então osso contra osso vai trazer um incômodo para a vítima, por isso que é chamado um estímulo doloroso, tá? É um procedimento que vai trazer um certo desconforto para essa vítima. E esse desconforto, consequentemente, vai fazer com que a vítima ela reaja a esse estímulo. E essa reação é onde a gente vai conseguir diagnosticar o quadro neurológico dessa vítima. De que forma? Se você fizer o estímulo doloroso naquela região e a vítima ela mexer, abrir os olhos, falar, ok? Onde você pode até conversar, fazer perguntas mais detalhadas para ela, diferentemente do que você fez no início da realização da análise primária, onde você fez uma abordagem, né, com um estímulo também, um toque, e essa vítima ela pode ter tentado falar alguma coisa, né, porém ali foi feito o quê? De forma superficial, e agora não, agora é um diagnóstico mais detalhado do quadro neurológico dessa vítima. Ou seja, você vai conversar, obter mais informações. Se tudo que ela estiver falando estiver um nexo, com sentido, tá? E ela acordada, você vai classificar ela como uma vítima que apresenta 100% de consciência. Ok? Então é uma vítima com nível alerta nível alerta neurológico, ok? Se ela não estar com o olho fechado, quando você faz o estímulo, ela conversa, fala alguma coisa, tá? Mas muitas vezes, tá? Ela não fala coisa com coisa, ela está confusa. O que você pergunta, muitas vezes ela tenta responder, mas ela não consegue relacionar palavras, ok? Assuntos, responder a perguntas, a questionamentos, tá? Então ela já apresenta uma deficiência em sua consciência, ou seja, não é mais 100% de consciência, é uma vítima com nível de consciência de 80%, ok? Agora, se ela apresentar, tá, somente resposta ao estímulo, ou seja, quando é feito o estímulo doloroso, ela reage, porém, nunca de olho aberto, nunca falando palavras, tá? Ela não apresenta, né, uma comunicação verbal, somente, né, ela reage ao estímulo, tentando se defender, se livrar, se desvencilhar, tá? Ou movimentando em pouca proporção, né? Se movimentando um braço, tá? Mexendo a pálpebra do olho,
mexendo uma perna, tá? Essa vítima ela apresenta um nível de consciência classificado como 80% de inconsciência, ok? E por último, o inconsciência total, né? O 100% de inconsciência, ou seja, a vítima não apresenta qualquer reação ao estímulo doloroso, tá? Agora, para a gente entender a classificação, né, o que é grave e o que não é grave, tá? As duas últimas, 80% de inconsciência e 100%, desculpe, né, ela é a mais grave. Por quê? É uma vítima que apresenta uma lesão neurológica, tá? E apresentando essa deficiência neurológica, tá? Ela pode vir a ter o seu quadro agravado, tá? Então, por isso da necessidade do encaminhamento o mais rápido possível para o hospital nesses quadros de inconsciência, sendo 80% ou 100%. Agora, né, nada impede, claro, né, de que uma vítima em nível neurológico classificado como alerta ou verbal também de não ser grave. Naquele momento pode não apresentar qualquer gravidade, porém pode ter alteração. Lógico, uma vítima com 80% de consciência, né, classificada como verbal, ela pode ter alteração e passar a responder somente a estímulo doloroso ou a situação até de totalmente inconsciente. Ok? É importante sempre ter em mente que periodicamente deve ser realizado, né, esse diagnóstico, deve ser realizado esse exame neurológico, tá, para ter a confirmação se houve ou não alteração do quadro dessa vítima. Ok? Então essa é a letra D da análise primária. Qualquer dúvida, tá? Anotem. Importante reforçar quanto ao acompanhamento na apostila. Tá? Podem fazer a anotação na apostila ou numa folha à parte, aproveitando aí nas aulas práticas ou até postando para a gente qualquer dúvida de imediato. Tá? Sendo possível, a gente vai estar respondendo prontamente. Ok? Então é isso, letra D da análise primária. Agora a gente fala da última letra da análise primária, que é a letra E, exposição de vítima. Tá? Então na letra E, que trata da exposição da vítima, os procedimentos operacionais, o que deve ser realizado, né, nesse procedimento, né, nesse momento da análise primária. Então, primeiro, informar a vítima ou o responsável, né, ou seja, se a vítima ela está consciente, você informa essa vítima. Caso na sua inconsciência, informar ao menos o responsável quanto aos procedimentos que serão realizados naquele momento. Tá? É importantíssimo, tá? Informar quanto à necessidade, o que vai ser feito, né? Então, de que forma? Preciso fazer, movimentar a perna, preciso imobilizar, preciso remover um tecido, né? Um pedaço, uma parte da roupa, vou realizar tal procedimento. Então é importante essa troca de informação até para as pessoas que estão em volta terem a certeza, a segurança de que tudo que está sendo feito, né, é porque é necessário. Ok? Além disso, tomar bastante cuidado quanto à exposição do corpo da vítima. Então nunca expor desnecessariamente o corpo dessa vítima, quando indispensável para identificar sinais de lesões ou de emergências clínicas. Aí sim, né? Caso indispensável, necessário, né? Nesses casos pode ser realizado. Ok? Evite tempo demasiado de exposição,
da vítima, né, um tempo prolongado, longo, justamente porque essa exposição pode trazer alteração na temperatura corporal dessa vítima. Então, o objetivo maior é prevenir, tá, a ocorrência de uma baixa temperatura corporal, conhecida como hipotermia. Ok? Cobrir a vítima, também com o objetivo de prevenir essa hipotermia, através da utilização da manta aluminizada ou até cobertor, lençóis limpos também podem ser utilizados. Ok? Garanta a privacidade dessa vítima, tá? Então sempre tomando cuidado com o que é falado, tá? Com relação ao quadro da vítima, o estado que ela se encontra, né? E outras informações, bem como a parte de vestimenta, tá, ok? Evitar expô-la desnecessariamente, partes íntimas, principalmente as partes íntimas, tá, ok? Respeite as objeções da vítima, motivos pessoais, ou seja, né, a vítima ela pode não querer que seja feito tal procedimento, tá? E ela apresentar o motivo por que ela não quer que seja feito tal procedimento, tá? Claro, né, esse respeito tem que ser considerado o risco de vida para a vítima, tá? Caso haja risco, né, deve ser tentado esclarecer, né, reforçar a necessidade da realização daquele procedimento. Tá? Evitar danos desnecessários na remoção de vestes e calçados, então nunca desnecessariamente sair cortando, quebrando, tá? Determinados adereços ou vestimentas da vítima, tá, ok? E também, quando necessário, cortar as vestes. Então, sendo necessário, lógico, né? Vai ser realizada a remoção ou corte, até para que facilite o procedimento. Um exemplo, né, clássico para isso é exemplos de imobilização. Ou cuidados com o ferimento. Você precisa de uma relativa um relativo espaço para realizar os cuidados, o procedimento ali com aquela fratura ou com aquele ferimento, tá, ok? Então muitas vezes torna-se necessário, tá, a remoção das vestes ou corte, ok? Utilizar tesoura ponta romba, tá? Esse tipo de tesoura é aquela que não tem ponta, tá? Que é, né, diferente dessas tesouras que a gente usa constantemente, com a presença de ponta, justamente pelo risco no momento de sua utilização em procedimentos de primeiros socorros, onde essa ponta ela pode entrar em contato com partes do corpo, através de ferimentos, fraturas, e agravar a lesão a ponto de aumentar sangramento e tudo mais, e evitar incidentes com o uso desse tipo de equipamento, ok? Evitar, né, então está reforçando aqui, o objetivo maior é evitar agravamento de ferimentos. Além disso, relacionar os pertences do acidentado, mesmo danificados. Então, todos os pertences da vítima têm que ser acondicionados em um saco plástico, ao menos, e relacionado todo aquele material para que possa ser restituído pela vítima, ok? Ou por um parente que seja, tá, ok? Que mais que a gente pode falar? Então, relacionar esses pertences, tá? E identificá-los, tá?
Lógico, então vai ser entregue a pessoa, o responsável ou até a chefia do hospital que está realizando o atendimento, que está sendo responsável pelo atendimento. Tá? Então é isso. Ok? Então na letra E, o objetivo maior é esse. Tá? Agora alguns procedimentos aí importantes, né, a gente enfatizar, a gente reforçar dentro da análise primária, né, a importância de saber que a análise primária ela deve ser realizada em um curto espaço de tempo. Tá? Então, um exemplo, né, usado como parâmetro, ela é completada no intervalo de 15 a 30 segundos. Tá? Então, o intervalo dela relativamente gira em torno desse tempo. Tá? Então, a análise primária, tá, sem qualquer procedimento de intervenção, sem uma RCP, sem uma ventilação, ok? Ela é realizada em torno de 15 a 30 segundos. Lógico, né? Isso aí vai estar relativamente, diretamente ligado ao treinamento, à capacidade do socorrista em realizar esses procedimentos no menor tempo possível. Ok? Vítima inconsciente, considerar como lesão raquimedular. Tá? É importante aqui que quando a vítima ela se encontra inconsciente, você não tem meios naquele momento de saber se ela é vítima de uma lesão na coluna vertebral, tá ok? Na espinha dorsal. Okay? Então, com isso, considera-se como uma lesão raquimedular. Qual a importância disso? É justamente sobre os cuidados que devem haver para a movimentação dessa vítima. Um exemplo também é na situação de grande hemorragia, se for necessário a elevação das pernas, tá ok? De membro. Então deve-se tomar cuidado, não deve ser realizado esse procedimento de elevação dos membros para uma vítima que apresenta quadro de lesão raquimedular. Ok? Vítimas de trauma. Né? Então, as vítimas que sofreram trauma, tá? Deve manter a coluna cervical estável. Então, já é uma premissa essa coluna cervical preservada. Aplicar colar cervical e protetor lateral de cabeça ou manual. Então, o uso do colar cervical e o protetor lateral de cabeça ou manual. Então, também em cima disso, lembrar que o uso do colar cervical, ele se encontra em que letra da análise primária? Né? Na verdade, ele não se encontra em nenhuma letra. Você realiza a letra B, C, D e E, e em nenhum desses procedimentos é colocado o colar cervical. Em qual momento é colocado? É ao término da análise primária. Então você encerra ali a exposição da vítima na letra E e após isso coloca-se o colar cervical. Até esse momento, tá, é realizado todo o procedimento da análise primária, tendo um ou dois socorristas, né? Caso tenham dois socorristas, se torna melhor ainda, porque um deles fica responsável pela preservação da coluna cervical dessa vítima. Tá? E o protetor lateral de cabeça auxiliando nessa estabilização. Não mover a vítima antes de imobilizá-la, exceto quando, tá, estiver no local de risco iminente. Então, inclusive, a gente no assunto relacionado a transporte de vítima, para esses casos, né, de risco iminente, você pode mover a vítima, porém não deve ser realizado de qualquer maneira, sem técnica alguma. Então a gente vai estar até orientando, né, quanto
a qual técnica deve ser realizada para esses casos. Tá? Então não deve se mover a vítima, exceto nesse caso, de risco eminente, caso também haja obstrução das vias aéreas devido à posição, ou seja, quando há o comprometimento das vias aéreas, então há necessidade de movimentação dessa vítima, tá? Exceto também quando ocorrer o impedimento da realização da análise primária, tá? Então qualquer situação que esteja impedindo que a análise primária seja realizada, então faz, né, necessária a movimentação dessa vítima. Obstrução de acesso a uma vítima mais grave, ou seja, né, determinada vítima está no momento, né, concorrendo do atendimento com outras vítimas e há naquele momento vítimas com maior prioridade que essa primeira vítima. Porém, né, essa primeira vítima está obstruindo, está impedindo acessar a vítima de maior gravidade. A verificação também da respiração, tá? Então, se caso seja necessário movimentá-la para que seja verificada a existência de respiração, né, respiração presente na vítima, tá? Então retirar o EPI se necessário, capacete e recolocá-lo em seguida, tá? Então aqui é uma outra forma de realizar, tá, o procedimento aí que deve ser realizado, tá? Que torna-se necessário a movimentação nesses casos, tá, ok? Tá, então ao término da análise primária aplica-se o colar cervical, então está tendo uma ênfase aqui no que a gente comentou, né? Então assim que termina a análise primária aplica-se o colar cervical e inicia-se a administração de oxigênio para a vítima, tá? Essa administração de oxigênio, lógico, né? Desde que tenha essa possibilidade de administrar oxigênio, tá? Isso aí, suporte básico, né? A ambulância simples, né? Não o suporte avançado que tem estrutura de UTI, tá? Mas o suporte básico que tem oxigênio já pode ser utilizado, né? Ser realizado administração de oxigênio para essa vítima. Lembrar, né, que aí tem uma dosagem certa, tem que ter o treinamento para utilização também. Em média aí são 10 litros por minuto de oxigênio, tá? Para vítima adulta. Ok? E estabilizar a vítima para início da análise secundária. Então, após o término da análise primária, é realizado a análise secundária. Ok? Tá. Com relação a situações graves para transporte imediato, então é considerada como gravidade, tá, para que a vítima seja transportada o mais rápido possível para o hospital. Então, por exemplo, obstrução respiratória, onde é realizada determinada manobra de desobstrução, tá? Uma das manobras a gente vai estar falando na aula sobre OVASS, tá? Que não pode ser facilmente permeada por métodos mecânicos, ou seja, a vítima que não está sendo possível permeá-la, né, facilitar a entrada e saída de ar, a troca, né, de ar, tá, através de métodos mecânicos, essa vítima precisa ser transportada o mais rápido, tá, o mais rapidamente possível para o hospital. O PCR, a parada cardiorrespiratória, então naquele momento que a vítima está com PCR, tem que ser transportado também de imediato para o hospital, tá? Evidência de estado de choque, então ela apresenta características de estado de choque, necessidade de transporte imediato, trauma de crânio, tá? Vítimas com trauma no crânio, transporte imediato, dificuldade respiratória provocada por trauma no tórax,
tá? Então, vítimas, né, de trauma no tórax ou face, que apresenta dificuldade respiratória, também transporte imediato. Ferimentos penetrantes em cavidades. Tá? Lembrar que ferimentos penetrantes provoca hemorragia, e essa hemorragia em cavidades torna-se perigoso. Então, necessita-se o transporte imediato para o hospital. Queimadura de face também é um quadro para transporte imediato pela dificuldade, né, para a vítima em respirar, em umidificar sua respiração, ok? Um parto complicado quando apresenta risco tanto para a mãe como para o bebê, ok? Um envenenamento também, até para necessidade de realização de procedimento em hospital. Acidente com animais peçonhentos, para verificação do tipo de animal envolvido, e a análise quanto à necessidade de aplicação de soro antiofídico. Tá? E sinais de lesões internas geradas por trauma violento. Então, lesões internas com hemorragia interna, ocasionada por impacto, tá? Traumatismo violento, também necessidade de transporte imediato. Tá, ok? Então, com isso, a gente consegue fechar aí o assunto relacionado à análise primária. Tá? E antes disso, a gente faz aqui um resumo para que a análise primária, né, automaticamente possa ser feito de forma rápida. Então, por exemplo, a abordagem da vítima de trauma, como que ela é realizada, tá? Então, primeira abordagem, né? Abordagem inicial, tá? Como que eu faço essa abordagem? Então, a gente já retoma alguns assuntos que a gente já abordou aí em análise da cena de emergência, né? Então, você não vai realizar a abordagem de qualquer jeito, ok? Então, tem que ser uma abordagem segura, tá? Essa garantia de segurança para o socorrista, tá? E bem como, né, que não haja evolução no ocorrido. Então, muitas vezes a neutralização do risco para a vítima, tá? Neutralização, eliminação do risco relacionado à vítima. Então, a abordagem inicial, né, como realizar, que decisões tomar, também é uma pergunta que se torna importante, tá, ok? Que se torna importante, tá? Então, que decisões tomar, né? Ter bem claramente os procedimentos que serão adotados, tá? Tanto em cima da sua decisão, bem como as técnicas que serão aplicadas. Então, em cima da decisão, da necessidade da vítima dentro do atendimento, assim como a técnica que deve ser aplicada. É importante, né, também compreender a existência da hora de ouro, que a gente chama também de golden hour, né, que seria a primeira hora que seria a primeira hora que tem como objetivo, né, tem vital importância para o politraumatizado, pois aumenta as chances de sobrevivência. Quando a gente fala desse tempo, a necessidade do atendimento imediato. Quanto mais reduzir esse tempo, mais chance a vítima apresenta de sobrevivência. A estabilização da vítima precocemente aumenta, tá,
as chances de recuperação e menores, né, se tornam as consequências. Tá? E a taxa desce cerca de 1% por minuto, ou seja, a taxa de risco, tá? Ela diminui à medida que é realizado esses procedimentos, né? Quanto ao tempo e quanto à forma de realização desse procedimento. Aí, lógico, esse tempo ele é considerado por fase, é a fase do alarme. Então aqui usa-se um tempo relativo para essa análise. Então, no momento ali, o alarme é o momento do acionamento, é considerado também o tempo de deslocamento, o reconhecimento da emergência e a estratégia que será adotada. Então, todos esses passo a passo, né, são fatores cruciais para contribuírem na diminuição do tempo do atendimento. Quanto menor tempo levar cada uma dessas fases, menor vai ser o tempo de atendimento para essa vítima. Tá? Então, estabilização da vítima, né, que consiste o primeiro procedimento que vai ser realizado com relação a essa estabilização, os acessos, tá? A estabilização e extração, então a forma que você vai conseguir acessar essa vítima, estabilizá-la e extraí-la caso ela esteja presa. Tá? Qual a abordagem inicial, né, que será realizado? Então, por exemplo, um rápido acesso, tá? E ao mesmo tempo seguro, né? Tem que ser rápido e seguro esse acesso. A identificação também rápida das situações que comprometem, né, as três premissas aí importantes, que são as vias aéreas, que facilitam a entrada e saída do ar da vítima, né, a sua respiração, né? Também a identificação rápida que compromete o sistema ventilatório, que é o sistema respiratório, e, né, a identificação que comprometa a circulação, o sistema circulatório, né, ou circulação sanguínea. Tá? E quanto mais rápido o uso da técnica, mais aumenta-se, né, as chances de sobrevida para essa vítima. Então, a importância, né, da abordagem inicial, a gente comentou, e quanto à decisão que será tomada. Inicia-se de imediato o transporte, tá? Ficar, imobilizar e transportar é uma das, né, dos três procedimentos aí, né, importantes de se gravar, que, né, você permanece, né, o atendimento, né, faz o acompanhamento da vítima, imobiliza e transporta dentro da necessidade do transporte imediato, dentro do quadro dessa vítima. Ok? E as técnicas que devem ser aplicadas. Então, um exemplo é uma extração imediata. Essa extração, né, qual a forma que será feita? Vai ser usado equipamento? Qual equipamento? Que risco pode trazer para a vítima nessa técnica? Tá? A técnica da manobra do suporte básico à vida, né? Então, a execução dessas manobras dentro da análise primária. Então, analisar qual técnica que vai ser aplicado dentro dessa manobra. Tá? A realização da imobilização, tá?
de contenção das hemorragias, né, e do transporte, quais as técnicas também serão utilizadas. Tá? E agora um resumo em cima da análise primária. Então, que abordagem? Então, vai ser realizado a abordagem dentro da análise primária, dentro da letra A, que, né, a abordagem que vai ser realizada seria a preservação das vias aéreas, né, a abertura das vias aéreas, né, a responsividade, a estabilização da coluna cervical. Na letra B, a verificação da ventilação, né, a abordagem que você vai realizar para verificar a ventilação presente na vítima, tá? O procedimento que vai ser realizado, tá? O procedimento para verificação da circulação, na letra C. Na letra D, a avaliação neurológica, então o procedimento que vai ser realizado dentro da avaliação neurológica, e exposição da vítima. Além disso, né, ao final, a colocação do colar cervical. É importante, nesse momento que a gente está recapitulando, né, fazendo um resumo aqui do que foi falado até esse momento, na letra E, quanto à exposição da vítima, a gente falou sobre o procedimento ali, tá, o procedimento de exposição, tomar cuidado com a exposição da vítima, retirada de roupas, né, de vestes, tá? Lembrar a necessidade muitas vezes de retirada de adereços também. Então, por exemplo, sapato, brinco, colar, pulseira, relógio, gravata que esteja apertada, tá? Mangas, né, do pulso, tá, ok? Cinto, então são o afrouxamento ou retirada se torna necessário nessa letra E, justamente também para facilitar a circulação sanguínea dessa vítima. Tá? Então, na letra E também deve ser realizado esse procedimento. A gente havia comentado, né, anteriormente, porém a gente não enfatizou essa necessidade. Tá? Então, continuando aqui, né, o que procurar? Então, quando você fala da letra A, tá, dentro da análise primária, tá, o que você deve procurar? Na letra A, saber se ela está permeável, né, se está facilitando a entrada e a saída de ar. De que forma? Né, você verifica as vias aéreas. Ok? Na letra A ainda, né, quando você está vendo se ela está permeável, você também está verificando a presença de corpos estranhos nas vias aéreas. Tanto corpos sólidos como líquidos, né, presença aí de sangue, ok? Sangue, vômito, tá? Etc. Na letra B, tá? Se a respiração está presente, ok? Se a vítima está respirando através da técnica do ver, ouvir, sentir. E se ela é adequada, né? Se essa respiração ela está, né, numa cadência normal, numa frequência respiratória normal, a FR, né? Que aí é lógico, quando você já está vendo se ela está adequada, você já está verificando, né, já não mais a análise primária, você já está entrando na análise secundária, que a gente vai enfatizar mais à frente sobre esse assunto. E se ela é adequada, a expansão torácica também, se há essa expansão, então a técnica do ver, ouvir, sentir acaba sendo verificado, né, se há presença dessa expansão torácica na vítima. Na letra C, né, se a vítima apresenta a existência de pulso,
tá? Se há presença de pulsação através da verificação da carótida, o que mais você procura na letra C? Existe saída de sangue, grandes hemorragias? Existem sinais de choque? Então, por exemplo, choque através da cor da pele, quando você faz a perfusão capilar, né, que é realizada em quantos segundos? 2 segundos? Então, é realizada em 2 segundos, né? Se ela demora, a presença de um choque hemorrágico, por exemplo, a presença de hemorragia, presença de choque, tá? Então, na letra C, você torna-se importante também essa verificação. Aqui, o que fazer, né? Então, dentro dessas letras da análise primária, tá? Então, na letra A, o procedimento que deve ser realizado: um alinhamento da cervical e estabilização, elevação do maxilar inferior, a utilização de cânula. O que seria cânula? Seria, tá? Praticamente é um tubo, né, que você coloca na via aérea da vítima, tá? E praticamente esse tubo, essa tubulação, né, ele facilita a abertura das vias aéreas, tá? Então, lógico, para a utilização da cânula, né, deve-se ter um treinamento de como fazer a colocação também, bem como a parte de aspiração, que é o uso de catéter de aspiração, né? Então, é utilizado para a realização de aspiração de secreções da vítima, ok? Mas são procedimentos já em torno de enfermagem, tá? Relacionado ao assunto de enfermagem. Então, na letra A, o principal é a gente saber sobre alinhamento de cervical e elevação do maxilar inferior, ok? Letra B, tá? Então, na letra B, né, é realizado a ventilação artificial dentro da necessidade, né, da falta de uma respiração normal, tá? Além disso, a necessidade de uma ventilação assistida, tá? Que é caso a vítima apresente uma parada respiratória, utiliza-se a ventilação artificial. Quando ela apresenta uma deficiência respiratória, aí é utilizado a ventilação assistida, tá? Um exemplo seria o uso de oxigênio. A exposição do tórax também deve-se tomar cuidado, né, com essa exposição dentro da necessidade. Lógico que será realizado, né? Tapar as feridas em tórax, né? Fazer o curativo oclusivo para esse tipo de ferimento no tórax, para preservar a entrada, né, ou saída de qualquer substância, né, ou entrada de bactérias ou agentes contaminantes, e a utilização de oxigênio a 10 litros por minuto para o suporte básico. Ok? Na letra C, o que fazer na letra C? Então é importante saber que na letra C, na ausência lá de circulação, deve ser realizadas as compressões torácicas. A gente vai falar isso em RCP. Já falamos sobre os métodos de contenção de hemorragia. Então, o que fazer na letra C? Na presença de grandes hemorragias, ser realizado o controle delas através do uso dos métodos de contenção de hemorragia. E a elevação dos membros inferiores como método de contenção. E tomar cuidado para as vítimas que apresentam traumatismos, né, raquimedular.
na avaliação neurológica, tá? A necessidade de diagnosticar neurologicamente através das letras sucintas, né, que a gente fala que é a escala de comas de Glasgow resumida, né, onde você vai verificar se a vítima está alerta, apresenta resposta à voz, à dor, ou se ela não apresenta resposta alguma. Considerar, né, traumatismo crânioencefálico ou hack medular para as vítimas inconscientes, tá ok? Crânioencefálico, quando principalmente a vítima apresenta, né, certa confusão neurológica, tá? Então isso deve ser levado em questão nesse momento. A avaliação neurológica, então a gente falou se alerta, aí aquela pergunta se ela está orientada, se ela está confusa, emite palavras inapropriadas ou emite sons incompreensíveis, tá? Com essas perguntas, se a resposta for não, né? No caso, está orientado, se for sim, ela está alerta. Se for confuso, né? Se for não, ela está alerta. Emite palavras inapropriadas? Não, está alerta. Emite sons incompreensíveis? Não, então ela se encontra alerta. Tá? Em contrapartida, se ela apresenta resposta à voz, ela abre os olhos, ela obedece a ordens, então são as perguntas que ajudam na classificação. Tá? Então, abre os olhos, obedece a ordens, então ela está verbal. Nesse segundo caso. No primeiro caso, ela está alerta. Resposta à dor. Localiza a dor. Tem fuga a dor. Tá? Aqui é quando ela está 80% inconsciente. Ela tenta se movimentar alguma parte do corpo, uma membrana, a pálpebra do olho, né, no momento que é realizado o estímulo doloroso. Então ela se apresenta então com 80% de inconsciência. E agora nesse momento, se ela apresentar a ausência de resposta a estímulos, né, aí a pergunta, tem movimentos de flexão anormal? Ela possui? Tem movimentos de flexão anormal? Não ou sim. Tem movimentos de extensão anormal? Não ou sim. Apresenta convulsões? Não ou sim. Aí, claro, né? Se ela não apresenta, né, resposta aos estímulos, tá? Nesses movimentos de extensão, flexão, se ela não apresenta resposta, ela está 100% inconsciente. E apresenta convulsões, né, que são movimentos involuntários e contrações musculares. Também ela apresenta 100% de inconsciência, que no momento da convulsão a vítima ela se encontra naquele momento 100% de inconsciência. Tanto que uma vítima, quando ela tem convulsão, após essa convulsão, pode reparar, a vítima não lembra o que aconteceu com ela. Por quê? Ela apresentou ausência de consciência. Tá? Ou seja, 100% inconsciente. Ainda na avaliação neurológica, a gente falou que é uma escala de coma de Glasgow resumida. Agora, a escala de coma de Glasgow completa, tá? Ela tem só para conhecimento, tá? Não é importante.
dominar esse assunto, mas só para saber que existe, que a escala de coma de Glasgow é utilizada como referência em torno da abertura de olhos, resposta verbal da vítima e resposta motora. Então, um exemplo, se ela abre os olhos espontaneamente, a voz, a dor ou não apresenta nenhuma resposta, dentro dessa classificação ela vai receber uma pontuação 4, 3, 2, 1. Se a resposta for somente verbal, tá? Ou seja, o socorrista fala, ela apresenta ou, né, um quadro orientado, ou de confusão, ou do uso de palavras inapropriadas, sons incompreensíveis e sem resposta, vai receber a pontuação 5, 4, 3, 2, 1. E com relação à resposta motora, obedece a ordens, localizador, fulgador, flexão anormal, extensão anormal, sem resposta. Então, ó, vai começar com 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá, ok? E na soma total, a vítima apresenta um quadro grave quando a pontuação somada ela é abaixo de 12, essa pontuação. Tá? Abaixo de 8, o quadro da vítima torna-se gravíssimo. Tá? Ok? Classificado como gravíssimo. Na letra E, né, o que fazer ainda? Então, com relação à exposição da vítima, tá? Evitar aí a presença de hipotermia, utilizar o colar cervical. Lógico, né, a gente fala aqui sobre o colar cervical, lembrando que ele não pertence à análise primária. Ele é um procedimento realizado após a realização da análise primária. Tá? Importante aqui registrar as informações da vítima, até para poder passar para a equipe que irá atendê-la num hospital, ou caso você, como socorrista, tá, vai passar para outra equipe de resgate. Tá? Então, ó, quanto à exposição, né, o corte de roupas, a prevenção de hipotermia. Então é isso. Tá? Vamos só dar uma olhada se tem mais alguma coisa aqui para a gente estar abordando. Ok? Então tem somente umas considerações especiais para a gente ainda estar falando aqui na análise primária. Então, por exemplo, a vítima em decúbito ventral. Para realizar a análise primária em vítimas inconscientes encontradas em decúbito ventral, o que seria decúbito ventral? É quando a vítima apresenta, né, vamos chamar assim, a barriga voltada para o chão. Isso dificulta a realização da análise primária. Deve-se, então, tá, antes de tudo, girá-la. Porém, lógico, né, com técnica. Não é de qualquer jeito, senão pode ocorrer o agravamento das lesões. Recomenda-se sempre o emprego de 4 socorristas para realizar o rolamento, de forma a preservar a coluna vertebral da vítima. Então a gente está falando já de técnica aqui. Porém, estando o socorrista só e não havendo possibilidade de contar com qualquer pessoa para ajudá-lo, deve-se proceder de acordo com a técnica apresentada em sala. Né? Então tudo tem técnica. Okay? Inclusive esse atendimento para vítimas em decúbito ventral. Agora, outra consideração especial, análise primária em bebês. A análise primária em bebês é diferente em alguns aspectos daquela realizada em crianças e adultos. Tá? Primeiramente, a constatação de inconsciência deve ser realizada através da aplicação de um estímulo levemente doloroso que provoque choro ou manifestação de desagrado do bebê. Esse estímulo pode ser um leve toque dado com a unha na sola do pé, conforme mostrado em sala. Na verdade, né, esse toque com o dedo, né, com a ponta da unha no solo do pé do bebê, pode ser utilizado como a constatação de consciência ou inconsciência, ou né, a criança vai estar resmungando ou chorando, isso ela vai mostrar o quadro presente naquele momento. A abertura das vias aéreas é realizada da mesma forma, tomando-se cuidado para não hiperestender demasiadamente a coluna cervical do bebê. Lembrar, né, que a estrutura do bebê
né, é mais sensível, tá? A constatação da respiração não apresenta diferenças, porém o pulso em bebês é tomado na artéria braquial. Então, com relação à respiração, ver, ouvir, sentir, mesmo procedimento, porém na verificação da circulação, a artéria que vai ser utilizada como referência é a braquial. Qual artéria seria a braquial? Tá, a artéria braquial, então seria aqui, né, estamos usando um esqueleto de um adulto, mas dá para a gente entender. Está nessa posição aqui do braço, ok? Então tem esse osso, húmero, e logo abaixo desse osso a presença da artéria braquial. Por que no bebê é utilizado a artéria braquial? Justamente porque no adulto a gente utiliza a carótida, tá? Sendo que na criança essa carótida ela não apresenta uma estrutura formada, o que dificulta, tá, a sensibilidade da artéria carótida nos bebês. Então, por isso a necessidade de verificação da circulação na artéria braquial, que tem uma estrutura que facilita essa sensibilidade, essa verificação. Tá? Então, é realizado, tá, a verificação do pulso em bebês, realizada na artéria braquial. Ainda em cima disso, né, crianças, a análise primária, em crianças a análise primária é igual à realizada em adultos, ou seja, a mesma sequência. Tá? Para situações envolvendo múltiplas vítimas, tá? Ou seja, emergências com envolvimento de múltiplas vítimas, né? Se o socorrista no local da ocorrência tiver que assistir a mais de uma vítima, deve realizar a análise primária e controlar todos os problemas que colocam em risco iminente a vida das vítimas, antes de realizar a análise secundária em quem quer que seja. Então, né, esses procedimentos, lógico, né, existem treinamentos, inclusive a gente vai falar sobre um dos treinamentos, que é a técnica de método START, que facilita o atendimento, né, a classificação de vítimas em ocorrências com múltiplas vítimas, ok? Isso acaba facilitando através do uso da técnica, que é o método de triagem, chamado de método START. Além desse assunto que a gente já abordou como consideração especial, também a obstrução respiratória, que aí será outra aula que a gente vai estar falando, que seria a obstrução respiratória, chamado também de OVASE, que significa a sigla OVASE, obstrução das vias aéreas, né, por corpos estranhos. Então a gente vai será assunto em uma das próximas aulas, tá? Até então, a análise primária a gente considera encerrado nesse momento, tá? E qualquer dúvida a gente reforça quanto à necessidade, tá, de postar essas dúvidas através de e-mail, né, ou através do próprio site. A gente tem o chat, tem o fórum, onde pode ser postado aí as dúvidas e para os instrutores sendo respondidas, né, essas dúvidas o quanto antes possível. Ok? Então, até então, obrigado aí pela oportunidade, até breve. Tchau.